Bem, senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Josi. Eu sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Carinhosamente é conhecido como NEFA. Hoje nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras codificada por Allan Kardec. É o item 5, o Espiritismo. Mas antes, eu vou ler a página do livro do Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, psicografado por Altivo Casimiro Pampiro, né? Caiu na lição 64. Sejam todos bem-vindos. A lei de Deus nos ensina que temos o resultado das ações em nossas mãos. Ora, o filho difícil, a mulher problemática, o marido complicado, os pais complexos, quase todos eles guardam no nosso sentimento um espaço. E esse espaço é justamente o resultado das convivências de vidas passadas com tais pessoas. Após a leitura dessa página, nós vamos fazer uma prece para harmonizar o ambiente. Senhor Deus, Pai misericordioso, nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra para aprender a amar, perdoar, a evoluir, como o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai querido, pedimos a vós, a Jesus e aos mentores, que a harmonia, que a paz estejam com todos, encarnados e desencarnados. Que a humanidade, Jesus, receba a tua luz, receba o seu amor e receba as boas inspirações da espiritualidade. Obrigada, Jesus, por estar conosco, nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos estudar sobre o Espiritismo, né? É o capítulo 1, o item 5. Mas eu gostaria primeiro de fazer uma pequena viagem no ano de 1848, quando surgiram aqueles fenômenos das irmãs Fox. Isso aí faz parte da história do Espiritismo, para a gente poder entender. As irmãs Fox moravam em Huntsville, uma pequena cidade lá dos Estados Unidos, né, em Nova York. E numa noite, a família estava lá se preparando para dormir. O pai, a mãe e as duas filhas, Kate e Margaret, e começaram a ouvir barulhos que incomodavam muito a família, né? Que eles não conseguiam dormir. Eles se levantavam e procuravam ver o que estava acontecendo, mas aquele barulho ensurdecedor, insistente, batia na parede. E o pai, muito preocupado, foi ver na casa, será que tem alguma coisa? O que está acontecendo? E não achava nada. Então, em um dado momento, uma das filhas, a Kate, conforme esse espírito ia dando as batidas, o espírito respondia. Ela batia 1, 2, 3. O espírito respondia à batida dela. Então,
começaram a vida, tem alguém? E a outra irmã dela, Margarete, falou: vou bater essas letrinhas. Uma batida, letra A. Duas batidas, letra B. E assim sucessivamente. E as pessoas ficaram perplexas. Porque esse espírito, ele começou a se comunicar através das batidas com as duas meninas, a Kate e a Margarete. Com o passar das comunicações, as meninas começaram a fazer perguntas inteligentes. E conforme ia batendo e formando as palavras com as letrinhas, perguntou o nome dele, a profissão, o que estava acontecendo, por que estava querendo se comunicar. E através dessa comunicação, ele foi passando as informações para ela, que ele era um caixeiro viajante, um vendedor, e que há 5 anos atrás, quando ele foi nessa casa, tinham outros moradores. E ele, durante a noite, ele dormiu nessa casa. E as pessoas que moravam nessa casa, que eram duas, eram um casal, tirou a vida desse homem para poder ficar com o dinheiro dele, né? Tirou a vida dele. E nessa casa tinha um porão. E esse senhor foi enterrado nesse porão com todos os seus pertences. E aí ficou sabendo do paradeiro, da verdadeira história deste homem. E também a história do espiritismo, né? Dos fenômenos. Então, os fenômenos, eles sempre aconteceram, né? Nós temos como exemplo aí o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés ele recebeu os 10 mandamentos. Então, anos mais tarde, começaram a falar, um falatório sobre as mesas girantes. Aí as pessoas ficaram, ué, mas mesa, fala? O que ocorria nos salões aonde as pessoas, independente de suas classes sociais ou não, frequentavam para se divertir, para bater papo, para beber? Mas eles começaram a usar as mesas girantes como divertimento. E ali, diante daquele fenômeno, eles faziam perguntas e os espíritos davam as respostas. Mas que perguntas eram essas? Eram perguntas inteligentes? Eram perguntas que iam ajudar a humanidade de alguma forma? Não, não era. Através da brincadeira e da zombaria, eles perguntaram: eu vou ficar rico? Eu vou casar? Quando eu vou ganhar dinheiro? E não eram perguntas sérias. Não era uma pergunta que ia trazer o progresso, por exemplo, na ciência, que não ia ajudar na moralidade das pessoas. Eram perguntas frívolas. E como não eram espíritos sérios, moralizados, porque como nós, eles tinham um problema moral. Só que nós temos o corpo. E eles estavam sem o corpo, eles estavam como espírito.
Eles poderiam dizer ali qualquer coisa. Poderiam dar qualquer resposta. Porque não eram perguntas sérias, né? Continuando aqui. A leitura. O item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, mediante provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então, no meados do século XIX, um senhor chamado Senhor Rivail, que era um grande estudioso, um homem com uma moral elevadíssima, estava em sua casa e recebeu a visita do grande magnetizador, o senhor Fortier. E ele perguntou ao Kardec: você já ouviu falar dos fenômenos das mesas girantes? Não se comenta outra coisa nos salões, nas ruas, aonde quer que a gente vá, estão falando sobre isso. Mas mesas girantes, sim, consiste que as pessoas ao redor das mesas começam a fazer perguntas e as mesas dão as respostas. Dão até pulos, dando respostas para alguma pergunta feita pelos espectadores, pelos curiosos. O Kardec não acreditou de início. Então o que ele pensou? Vou investigar. Tem que saber o que está acontecendo. E o Allan Kardec se reuniu com o senhor Fortier, magnetizador, com a médium, a senhora Playmaison, com a outra médium, a senhora Roger, e começaram a estudar, a analisar, a pesquisar aqueles fenômenos, os fenômenos das mesas girantes. Eles se reuniam e começavam a fazer comunicações com os espíritos. E eles faziam as perguntas e recebiam as respostas. Allan Kardec estudou junto com os mentores espirituais. Espíritos sérios, moralizados, espíritos educados e que tinham conhecimento, para poder dar a resposta sobre todas as questões. Então, depois de um certo tempo, o que aconteceu? O Allan Kardec, em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha o objetivo de fazer experimentos mediúnicos do estudo em prol do espiritismo. Era uma sociedade séria. Estudava os fenômenos relativos às manifestações espíritas e as suas explicações para as ciências morais, físicas, psicológicas. E durante anos e anos, o senhor Allan Kardec, junto com os médios, pesquisadores, cientistas, homens ligados às ciências, foram analisando as respostas que eles recebiam dos espíritos. Eram homens sérios, fazendo perguntas sérias. E o Allan Kardec, através desses estudos, ele codificou, organizou perguntas e respostas e
criou, organizou o livro dos Espíritos. É um livro que tem mais de 1000 perguntas. E ele traz o grande conhecimento passado pelos mentores espirituais sobre o mundo espiritual, sobre a espiritualidade. Então ficou sabendo que existe a vida após a morte, que no mundo espiritual os espíritos também trabalham e eles continuam estudando, cuidando da sua moralidade, cuidando da sua intelectualidade. E é estudado também no Livro dos Espíritos sobre as leis divinas, as leis de causa e efeito. Então, o Livro dos Espíritos nos traz, na primeira pergunta, é uma pergunta muito importante para todos nós. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aqui é muito importante, porque o Espiritismo, ele é a terceira revelação. A segunda revelação veio através de Jesus, que nos trouxe o amor, que nos trouxe o perdão. E a primeira revelação veio através de Moisés, com os 10 mandamentos. Então foi muito importante todas as revelações, todas as épocas são importantes. Essa de Jesus, que nos apresentou o Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom, um Deus carinhoso que nos ama, que só quer o nosso bem. E tudo isso foi colocado pelos mentores espirituais e pelo Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E ele faz aqui perguntas importantíssimas. Por que eu reencarno aqui na Terra? De onde eu venho? Após a minha passagem aqui na Terra, para onde que eu vou? E ele explica que nós somos espíritos, que começamos assim simples e ignorantes, e que a gente foi passando pelas fases, cada um de nós foi evoluindo. E ele explica também que através das reencarnações, quando nós chegamos aqui na Terra, houve toda uma programação da espiritualidade. Ele, a espiritualidade, nos concede uma família para que a gente possa reencarnar, para que a gente possa aprender a amar, para que a gente possa aprender a perdoar. Começando pela nossa família. Às vezes, o espírito vem com uma indiferença, com um certo espírito da nossa família ou não. E tem as explicações do que ocorreu no passado. Porque eu não consigo me entender com aquele espírito. A doutrina espírita fala que são espíritos antagônicos que pensam diferente de nós. Então, olha só como é importante que o Livro dos Espíritos é a parte
filosófica da doutrina espírita, porque nos dá as respostas, porque fala que caminhos nós devemos seguir para ser um homem de bem. Porque aquela primeira parte do Espiritismo, quando falou das mesas girantes, ali é a fase da curiosidade. Quando as pessoas iam para os salões e perguntavam perguntas frívolas para os espíritos, pessoas que ainda não tinham conhecimento, né? Era ignorante em relação ao mundo espiritual. E o livro dos Espíritos é a parte filosófica. É aquela que nos dá o direcionamento, que nos dá as respostas. Agora eu sei. Nós temos as leis divinas, as leis de causa e efeito. Olha, como eu tenho que usar o meu livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas, as escolhas certas, para que nós possamos evoluir e progredir. Nós temos o grande exemplo aí. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, nos apresentou, nos explicou sobre a mediunidade, sobre o intercâmbio que os médiuns, através da sua faculdade, faz com a espiritualidade. Foi assim que ocorreu com a codificação da doutrina espírita. Allan Kardec, estudando com os espíritos, foi recebendo as suas respostas. E ele chegou também até o livro Céu e Inferno. Os espíritos conversando com Allan Kardec, eles passando a informação de como eles estavam lá, como eles estavam se sentindo, sem um corpo físico, porque eles retornaram à pátria espiritual. E agora eles vão relatando. Sim, eu poderia ter sido uma pessoa melhor. Eu poderia ter feito as melhores escolhas. E reconhecendo mesmo seus erros, como nós. Porque eles foram muito orgulhosos, como nós estamos sendo ainda orgulhosos aqui na Terra. Eles tiveram um problema com o egoísmo. E aqui no Livro dos Espíritos falam que as maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Que nós, espíritos, precisamos trabalhar para modificar as nossas ações. Então vejam como foi importante a chegada do Espiritismo, nos passando todas essas informações, nos ajudando a entender o porquê das aflições da vida. O Allan Kardec também codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito importante para a nossa parte moral. Então, qual é a missão do Espiritismo? Visa a transformação moral do homem aqui na Terra, através das suas ações, fazendo a caridade, indo até o próximo, usando a sua mediunidade para ajudar o próximo, mas também para evoluir.
usando a sua mediunidade para consolar os corações de pessoas que perderam os seus entes queridos, de pessoas que estão passando por um grave momento da saúde, que estão com alguma doença. Usar a sua mediunidade para reunir grupos de estudos, para trabalhar a própria moralidade. Usar a sua mediunidade para criar um grupo, para fazer as preces para os nossos familiares, preces para os nossos vizinhos, prece para toda a humanidade, independente da religião, independente do país que eu vivo, fazer aquilo que Jesus fez, amar e perdoar, seguir esse caminho que Jesus seguiu, tão bonito, ficar alegre, porque Ele nos apresentou um Pai misericordioso, justo e bom. E o Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta maravilhosa sobre Deus. Provas das existências de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que explicai as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. Então, gente, quando a gente olha para as estrelas, quando a gente olha para uma criança, quando a gente olha para uma flor, quando a gente olha para essa natureza maravilhosa, quando a gente olha para a família reunida, fazendo o culto do Evangelho no lar, quando a gente olha para esses trabalhadores maravilhosos se reunindo para ir confortar alguém que perdeu um ente querido, quando a gente olha, gente, para esse sol, para essa praia, a água, o mar, gente, Deus, nós estamos vendo Deus a todo momento. E volto a dizer, Jesus apresentou aquele Deus amoroso, aquele Deus misericordioso que trouxe as suas leis, mas não as leis punitivas. Trouxe as leis educativas, que vai nos educar, que vai nos fazer ser pessoas melhores. O Espiritismo também foi muito bem apresentado pelo médium Chico Xavier, que até hoje faz a gente se emocionar com o seu comportamento, com a sua conduta, com aquelas mensagens maravilhosas que ele trouxe. Seus livros psicografados, junto com Emmanuel, estudando aquelas mensagens maravilhosas e trazendo, apresentando para a gente a esperança, a reflexão, o amor, a disciplina. E o que nós podemos aprender com todas essas mensagens para ser um homem de bem? Então, vamos terminar a leitura aqui do item 5? Demonstra-o não mais como fato sobrenatural, mas ao contrário, como sendo uma das forças vivazes e incessantes
atuante da natureza, dando origem a uma multidão de fenômenos incompreendidos até há pouco, e por esse motivo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A esse respeito é que o Cristo aludia em muitas circunstâncias. E eis aí porque muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis e foram erroneamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com cujo auxílio tudo se elucida facilmente. Na segunda revelação, quando nosso querido Mestre Jesus trouxe todas aquelas informações, quando ele falava que existe muitas moradas na casa do Pai, os espíritos não estavam amadurecidos espiritualmente, intelectualmente, para entender a mensagem de Jesus naquele momento. Então, precisou esperar a terceira revelação para que a gente recebesse todas essas respostas. Que existe um mundo espiritual e quando a gente desencarna, deixa esse corpo, vamos para lá como espírito. O corpo já não serve mais. Porque ele foi usado aqui na Terra para a nossa caminhada evolutiva, no campo profissional, na parte emocional, na parte intelectual e na parte moral. Aprendemos, ensinamos, erramos. E chegou o momento de retornar. Por isso, nós recebemos a reencarnação, porque nós precisamos retornar aqui para aprender coisas novas, para refazer o que aprendemos e para consertar os erros cometidos. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito. E tudo o que nós fazemos aqui na Terra, nós temos que responder. O que foi bom e o que não foi muito bom. Então, gente, vocês têm muita oportunidade aí, tem muitos livros para pesquisar sobre a doutrina espírita, que foi codificada pelo senhor Hipólito Leão Denisard Rivaia, que depois usou o nome de Allan Kardec. Eu pesquisei esse livro aqui do Zeus Van Tuyl e do Francisco Thyssen. São 3 volumes. E ele deu o nome do livro de Allan Kardec. É uma ótima leitura. Esse livro é muito bom. Traz muitas informações. Bem, franciscanos, chegamos ao final desse estudo. Espero ter contribuído de alguma forma para as reflexões de todos nós, né? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela vibração. Que a luz de Jesus, que a paz de Jesus esteja em todos os lares, em todos os lugares, tocando, protegendo e orientando a todos nós, toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, viu?